Bom dia, Sociedade de Consumo Pop, aqui Pablo Peixoto mais uma vez, lembrando que esse vídeo vai virar podcast no Spotify. E hoje vamos falar um pouquinho do José Mojica Marins, que faleceu ontem, estava internado com a broncopneumonia, aos 83 anos, já sofria de Alzheimer e foi descansar. O Zé do Caixão, depois de muitos serviços prestados ao cinema brasileiro e a esse gênero tão subestimado no Brasil, que é o gênero de terror, que ele deu a cara a tapa e teve coragem de fazer. Muita gente ficou falando, faz um 4 coisas sobre o Zé do Caixão, merece fazer um 4 coisas de homenagem. Eu não vou conseguir desenvolver um 4 coisas, carnaval já tá batendo na porta e aí feriado, eu não vou conseguir desenvolver um 4 coisas. Aliás, eu tentei fazer um 4 coisas com o Zé do Caixão com o José Mojica na mesa, lá em 2014, eu acho que foi na época que estava saindo aquele documentário, acho que era uma minissérie com o Matheus Nachtergaele, e eu cheguei a entrar em contato com a família para tentar fazer alguma coisa, mas ele já estava bem velhinho, estava bem fraco, e acabou não rolando, e aí ficou faltando realizar esse sonho. Eu fiz outras homenagens pro José Mojica e pro Zé do Caixão, no 7º 4 Coisas, lá em 2012, 4 Coisas sobre Halloween. A coisa velha, se não me engano, foi o Zé do Caixão, e eu fiz o programa vestido de Zé do Caixão. Foi, aliás, a primeira participação especial no 4 Coisas, o Felipe Neto apareceu. E vamos falar um pouquinho desse cara, como eu disse, teve a coragem, de explorar um gênero que no Brasil é relegado ao segundo plano, talvez terceiro, porque o Brasil tem muito disso, O Brasil odeia o próprio reflexo. Ele olha para si mesmo e não gosta do que vê, é o Narciso ao contrário. Então o Brasil é fascinado com tudo que é elite, com tudo que é de primeira, com tudo que é alta cultura, e despreza qualquer coisa que é considerada inferior, brega, popular, e despreza com muita virulência. E o Zé do Caixão sofreu muito isso, o José Mojica Marins sofreu muito com esse desrespeito e com esse elitismo um pouco arrogante dos próprios pares do cinema, os artistas. A gente vê isso em outras áreas do entretenimento também, na música, gêneros considerados bregas, menores, ou então relacionados à criminalidade, e outros gêneros que não, esse aqui é aceitável socialmente, é aceitável porque é um gênero de elite. E me faz me sentir elite, cultuando esse gênero. Então a gente tem muito isso. E ele sofreu bastante com falta de respeito e falta de credibilidade durante toda a carreira. Praticamente pagava para fazer os filmes. Fez algum sucesso ali na década de 60, principalmente quando o Brasil começou a se redescobrir, quando teve a época da Tropicália, e aí que o Brasil quis explorar novamente suas raízes. E o Zé do Caixão fazia muito isso. Ele era um personagem americanizado, ele era claramente inspirado no Conde Drácula, mas ele tinha raízes muito profundamente brasileiras, e o José Mojica fazia questão que tivesse essas raízes. Então ele sei lá, esganava uma mulher da banheira, mas estava tocando tico-tico no fubá no fundo. Então ele sempre misturava as coisas, fazia uma coisa bem brasileira com a tradição do cinema de horror internacional. As unhas compridas do Zé do Caixão, que até renderam para ele depois uma atrofia nos dedos, porque ele não conseguia manipular as coisas, então teve que cortar. Não sei como ele recuperava uma câmera com aqueles dedos, devia ser muito difícil. E as unhas dele foram inspiradas no Nosferatu, a capa no Bela Lugosi. Então ele misturava essa coisa que era os tropicalistas pretendiam, e o que era que os modernistas pretendiam também na década de 20, que era de redescobrir o Brasil sob os olhos do estrangeiro, misturar o que é guitarra com banana. Então ele trouxe muito isso para aquela época e conseguiu certo reconhecimento. Depois da década de 70 e 80 caiu no ostracismo de novo e foi redescoberto nos Estados Unidos. O famoso Coffin Joe, que era o nome de guerra do Zé do Caixão no exterior, muito cultuado. Eu vejo às vezes críticas de cinema estrangeiras, gringo, sobre o Zé do Caixão, e eu fico impressionado das coisas que eles veem nos filmes que a gente aqui não vê, porque pra gente é muito normal,
Pra gente são coisas do nosso dia a dia, da nossa religiosidade, do jeito que a gente se relaciona, nos relacionamos entre nós. E pro gringo é uma coisa ainda mais bizarra, ainda mais distante. E isso é muito divertido você ver como os americanos, principalmente, ficam impressionados com a potencialidade e a criatividade do Zé do Caixão, que é um agente funerário que trabalha numa cidadezinha e ele é odiado pela cidade inteira. E esse agente funerário ele tem superpoderes. Quando ele fica muito revoltado, o olho dele enche de sangue e ele ganha super força, de alguma maneira. E o objetivo do Zé do Caixão é perpetuar sua existência. E para perpetuar essa existência, ele precisa de um filho. E para fazer esse filho, ele precisa encontrar a mulher perfeita. Então essa o objetivo do personagem, que é sempre encontrar a mulher perfeita, matando todo mundo que tem no caminho. E testando as mulheres. Aí ele usava aranhas de verdade, usava métodos bastante práticos de terror, coitadas das atrizes. E o personagem teve uma trilogia, 2 filmes ali na década de 60, depois a última parte mais recentemente. E ficou pra história. Né? Tem uma coisa que o José Mojica... Eu tô falando de José Mojica e tô falando de Zé do Caixão, né, ao mesmo tempo. Porque ele se confundia com o personagem. E tem uma coisa que ele falava muito, que era... No Brasil, para você fazer sucesso, você tem que virar um personagem. Se você não se transformar num personagem, você não consegue. E eu fico pensando o quanto uma pessoa tem que ser artista, verdadeiramente artista, para sustentar o peso de ser um personagem o tempo todo. Porque você não distinguia mais o Zé do Caixão pro José Mojica, né? O cineasta brilhante pro personagem caricato. E aí, na época do ostracismo, ele foi usado de várias maneiras, né? Tristes e às vezes desrespeitosas, degradantes, e programa de auditório, ou seja, eu acho que a importância como cineasta foi ficando para trás, atrás do personagem exótico, do exotismo desse personagem. E isso deve ter ferido também muito ele como artista, do reconhecimento. Mas tem muito artista que morre sem ser reconhecido, né, sem ter a sua arte reconhecida. E certamente não foi o caso do José Mojica, nos seus 60 anos de carreira, que teve altos e baixos, mas descansou, como eu disse, de uma maneira onde teve seu legado reconhecido. E essa pequena homenagem aqui é para isso, para reconhecer a importância. Eu gosto muito de falar de temas brasileiros. Os podcasts que eu participo, vocês devem acompanhar alguns. Eu sempre falo de música brasileira, de cultura brasileira, e eu acho o Zé do Caixão parte desse jogo. Engraçado porque, apesar de ser tão popular e tão influente, até internacionalmente, o cinema brasileiro de horror não decola. Não decola. O brasileiro ele gosta da comédia, gênero muito forte, drama. Aí vem o drama, vem da tradição do cinema novo, né, do filme que tem que ter consistência, que tem que fazer pensar, tem que dar uma noção diferente de realidade, tem que crescer, né? As pessoas precisam ter uma epifania, uma nova visão sobre a vida, ou seja, um cinema bem mais cerebral, que é a herança do cinema novo. E por outro lado também a comédia, né? Que seria um cinema bem mais vindo aí das chanchadas, né? Das chanchadas da Atlântida, do Oscarito, do Grande Otelo, entre outros, e que vem desaguar nessas comédias brasileiras de tanto sucesso, né? Que todo ano tem uma explosão de bilheteria com alguma comédia e várias continuações. Então, acho que a tradição brasileira de cinema tem essas duas vertentes, né? O cinema de drama e de comédia, mas o cinema de horror brasileiro nunca deu frutos. O
o Zé do Caixão, o José Mojica Marins, sua obra, nunca criou, aos poucos, né, com a facilidade de produção atual, a gente tem algumas iniciativas de fazer um filme de terror brasileiro, mas ainda não, fica muito americanizado ainda. Ninguém conseguiu atingir aquela química perfeita entre a influência estrangeira e a alma brasileira, como fez José Mojica Marins, que está sendo homenageado aqui para esse vídeo. Então, deixo aqui um agradecimento para esse grande diretor e artista brasileiro. E o convite para você, se não conhece, dá uma olhada nos filmes dele, você acha tudo no YouTube. É só pegar e assistir. Tira um dia, na noite aí e assiste. Que eu acho que você vai ver muita coisa extremamente criativa e que você não vê em lugar nenhum, em filme nenhum, no mundo inteiro. É isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela atenção. Agora à tarde tem outro vídeo no Quatro Coisas. Vem aqui, fica aqui para assistir. Tá? Um abraço. Até lá.